Fala, mano. Beleza? Então, eu tô com meus primos aqui. A Manu, meu irmão, na verdade, não é primo, Estevinho, e a Olivinha aqui. Eles vão participar do meu vídeo, mas se vocês quiserem também pode sair no meio da gravação. Sai aqui, rapaz. Então, eu vou fazer. Sai aqui, rapaz. Vou fazer aqui, Olivia. Peraí, aqui. Aí eu vou. Se vocês quiserem sair, tá bom? No meio do vídeo, não tem problema não. Enquanto eu leio. E vamos lá, rapaziada. A gente tinha parado em problemas que o dinheiro traz, né? Que era o quarto tópico. Oi. E aí, Oi. a gente tinha terminado questões de tempo. Aí pode sair. Valeu. E aí a gente vai ler problemas que o dinheiro traz, então. Beleza? Que é o quarto. A gente vai começar um novo tópico, beleza? E aí, página 43 vai ler até a página. Vai até a 55. Então a gente vai ler até a 40 e. Ei, Luiz. 48? Acho que é 48. Então vamos lá, gente. Vamos começar já. Eu me lembro do meu primeiro dia de escola. Era o único a usar um chapéu de abas largas. Assim, meus novos colegas deram-me imediatamente um apelido, chamado Chapéu de Padre. Isso me afetou muito. Eu era órfão e solitário, enfrentando pela primeira vez uma sociedade impiedosa. Como é uma turma de escola e com a necessidade de fazer uma adaptação difícil à sua lei, a lei é a do grupo. E todo aluno que se distingue do grupo por qualquer excentricidade torna-se rapidamente objeto de atenção. Eu me senti envergonhado e culpado por não ser como os outros. Nessa idade, uma criança é tremendamente sensível à vergonha da pobreza quando ela se compara aos colegas mais bem vestidos e que podem comprar bombons e brinquedos diferentes. Já escutei inumeráveis e pungentes reclamações daqueles que sofreram a miséria na infância e todas as afrontas que ela desencadeia. Uma mãe que foi abandonada pelo seu marido tem uma dívida tão grande no armazém que não tem mais coragem de ir lá. No entanto, é preciso alimentar as crianças. Então, envia a sua filhinha. Esta sabe o que a espera e, antes de qualquer coisa, se recusa. Porém, a mãe repreende. Ela se sente culpada por desobedecer e vai. Você tem dinheiro? Pergunta-lhe o dono do armazém. Volte então para apanhá-lo em casa. Não lhe darei nada se você não tiver dinheiro. A menina não pode responder nada. Vai embora chorando. Um terrível sentimento de culpa enche o seu coração. Ela se sente culpada por não ser como as outras meninas que vão ao armazém e sente-se culpada por ser pobre. Ela vagueia pelas ruas, remoendo ainda a culpa atroz que sentirá ao ver a sua mãe, chorando ou prevendo a repreensão que sofrerá quando entrar em casa de mãos vazias. Não é apenas como homem do armazém, mesmo as generosas mulheres da igreja que trazem seus pacotes de roupa e mantimentos, por meio de suas atitudes, palavras e gestos, incutem, sem perceberem, mil sentimentos de culpa no coração da menina. Ela tem uma maneira de lhe dizer: não vá comer tudo de uma vez, sua mãe é muito pobre. É preciso que isto dure muito tempo. Ou ainda, a mãe: nós achamos que seria mais útil trazer para as crianças algumas roupas usadas, em vez de brinquedos. Isso se repete durante a vida inteira. Quantas pessoas não têm coragem de ir à igreja porque têm apenas roupas velhas e não suportam o olhar de desprezo ou de condescendência, acho que é condescendência, ou de piedade das pessoas de classe média em suas melhores roupas domingueiras. Certamente, não estes últimos os culpados, e não os pobres, que fazem papel de culpados, e se sentem assim
quando os outros os cumprimentam cerimoniosamente, todos os compenetrados do mérito da sua piedade. Ninguém fica insensível ao julgamento que nos espera na sociedade. Se somos silenciosos, nos chamam de indiferentes. Se falamos muito, nos qualificam de pretensiosos. Uma mulher que usa roupas clássicas será criticada com desprezo, como sendo antiquada. Se usa roupas mais usadas, julgam-na uma aventureira. Todos os convidados estão com roupa de festa, e você não sabia. É o único com roupa esporte. Se é rico, eles admirarão a sua simplicidade e pensarão que você quis estar à vontade. Porém, se é pobre, eles os tratarão com rudeza. Se por um erro inverso você é o único a estar um traje de festa, também ficará embaraçado. O problema, então, não está tanto na pobreza ou na riqueza, mas na inevitável comparação mútua entre os homens. Assim, o dinheiro é fonte de inúmeras culpas, e de culpas contraditórias. Tem-se vergonha de ter falta dele, mas tem-se vergonha também de possuí-lo, de ganhá-lo. Muitos médicos têm me confessado não conseguirem cobrar contas elevadas sem um sentimento de culpa. Se o doente não se curou, está se cobrando por um serviço inútil. Se o doente ficou bom, é quase pior. É como barganhar o serviço prestado, o que eleva o seu preço. Poxa, a garganta tá ruim. Aí a gente para. Tá, beleza. Assim, muitos médicos encarregam a secretaria de cobrar os honorários elevados. Outros me disseram que se tornaram médicos missionários ou médicos de empresa para se livrarem dos problemas de honorários, ou abriram uma clínica para que seu preço fosse incluído no preço global do tratamento. Daí também a participação dos médicos na criação de tabelas oficiais que têm sido adotadas para todo tipo de tratamento. Isso os livra de toda a responsabilidade pessoal na fixação dos seus honorários e de toda a reivindicação dos doentes separados dessa maneira dos médicos por um regulamento impessoal. Porém, isso tira também da medicina o seu caráter de relação pessoal, tornando os pacientes em casos e os médicos em funcionários. Em Genebra, meus colegas conseguiram salvaguardar ao preço de duras lutas e de vivas críticas, um regime relativamente liberal. Mas então, se o médico tem escrúpulos de cobrar normalmente os seus honorários de um doente pobre, cuja doença leva ainda às maiores dificuldades financeiras e o trata gratuitamente, como acontece muitas vezes, ele se sentirá com a consciência culpada em relação à sua própria família. Isso acontece em todos os setores. Um empregado consciencioso sente um peso na consciência por pedir um aumento que ele não tem certeza de merecer totalmente. Ele pesa na consciência sua mulher se contentar com um salário que lhe impõe restrições e economias. Ele passeia com ela pela cidade, ela admira um lindo vestido com uma vitrine e quer fazê-lo compartilhar de sua admiração. Olhe que vestido maravilhoso! Ele nem olha. Toma essa exclamação por uma censura. Ele tenta levá-la para outro lugar e comprar-lhe um ramalhete de violetas, como um tipo de compensação por não comprar o vestido. Muitas vezes a mulher trabalha e ganha e compra bonitas roupas com seu próprio dinheiro. Nesse caso, seus filhos ficam soltos na rua ou sozinhos em casa quando não voltam da escola. Eles mesmos devem abrir a porta da casa sem serem acolhidos por ninguém. Assim, novamente, o marido tem um sentimento de culpa, tão profundamente enraizado na alma humana, a ideia de que o pai de família deve ser o provedor da sua família, apesar da evolução dos costumes. Todas as discussões sobre as finanças domésticas são carregadas de culpas ou mais ou menos conscientes, muitas vezes carregadas de veneno. Quando uma mulher fala do custo de vida, seu marido fica nervoso e aborrecido porque ele sente
nas queixas dela uma espécie de censura. Ele foge de qualquer diálogo com ela acerca do orçamento. Dá-lhe uma quantia que sabe ser insuficiente. Ele diz para fazer o possível. Fecha os olhos ao problema, mas fica com a consciência pesada. Frequentemente ele nem lhe diz o quanto ganha, com medo de incitá-la a gastar, ainda que ele esbanje mais dinheiro do que admitiria em prazeres desprezíveis. Pode se queixar constantemente de falta de dinheiro e mesmo assim gastá-lo tolamente. Outros maridos só o dão resmungando, gota a gota. Sem cessar, suas mulheres têm que estar pedindo, sempre mal acolhidas, se bem que elas terminam por vivenciar um verdadeiro sentimento de culpa ao pedir, como se fosse culpa dela que seus filhos cresçam tão depressa e gastem tantos sapatos. Há muitas esposas que não têm outra saída a não ser enganar os maridos nas contas para dispor do necessário para suas necessidades pessoais. Uma transparência financeira total entre os cônjuges é muito rara e as mentirinhas mútuas são sempre carregadas de culpa. Cada parte tem medo de um julgamento crítico do seu cônjuge quanto às suas próprias despesas. Por educação e por complexo, gasto mais do que a minha mulher. Então, logo que ela aprova uma despesa, me apresso a considerá-la como legítima. Desse modo, coloco sobre a minha mulher uma responsabilidade que eu injustamente tiro de sobre seus ombros. Como na organização do tempo, nós todos sentimos que a autenticidade da nossa submissão a Deus se efetua diariamente e de modo concreto nas nossas decisões financeiras. Nessa área também somos rápidos em dizer que tudo o que possuímos pertence a Deus, que nós não somos os proprietários, mas os administradores. Esse pensamento, por mais justo e sincero que seja por servir as pessoas ricas para acalmar a dor de consciência que sentem em relação à sua riqueza, pode ser muito cômodo, ou ao contrário, caso seja consciencioso, muito angustiante. Considerar-se um administrador dos bens de um proprietário distante de quem se recebe as ordens de uma maneira confusa. Honestamente, é preciso confessar que na prática é bem difícil julgar a vontade de Deus quanto ao emprego do nosso dinheiro. Assim, é muito importante para o casal pelo menos procurar uma orientação diária juntos por meio de calma comunhão com Deus. No entanto, exatamente os fatores psicológicos que mencionei privam muitos casais da calma necessária e essa procura do plano de Deus quando eles discutem a respeito do dinheiro. Pode-se também pedir conselho a um pastor ou a um amigo. Porém, me parece que Sartre não errou quando disse que nós escolhermos o nosso conselho pela escolha do nosso conselheiro. Quase sempre podemos prever quem aprovará os nossos projetos e quem nos dissuadirá deles. Numa ocasião, tive uma experiência interessante a esse respeito. Na ocasião, minha esposa e eu estávamos falando sobre fazer com as crianças um cruzeiro pela costa dalmática e a Grécia. Essa seria uma despesa legítima, mas particularmente estaria dentro da vontade de Deus? Pode-se discutir interminavelmente consigo mesmo, lidar com mil argumentos plausíveis sem eliminar de toda uma dúvida interior. Pareceu-nos também em nosso raciocínio que se submetêssemos o caso a um amigo do mesmo meio social que o nosso, esse controle não teria valor algum. Naquela ocasião, eu estava muito ligado a um grupo de operários de uma fábrica na vizinhança. Fui à casa de um deles, à noite, levando comigo todas as minhas contas domésticas, todos os meus avisos bancários e minhas declarações de imposto de renda. Com o seu encorajamento,
Com seu encorajamento fizemos o nosso cruzeiro, mas jamais esquecerei a magnífica noite que passei com esse amigo. Com efeito, somos sempre bastante reservados e raramente transparentes, pouco inclinados a nos abrir de fato a respeito dos nossos problemas financeiros, mesmo com bons amigos e principalmente com aqueles que nos parecem menos privilegiados do que nós. Então, vemos importantes líderes sindicalistas que escondem dos operários o conforto e o bem-estar que eles adquiriram ao servir a causa dos operários. E é exatamente essa falta de transparência a fonte de um sentimento de culpa. Então a sociedade inteira se organiza para tentar diminuir essas culpas que não inexoravelmente ligadas aos privilégios da liberdade. Os salários são fixados por contratos coletivos e a promoção se torna automática com o tempo de casa. Eu não critico esse progresso que atenua um pouco a terrível culpa das injustiças sociais. Assim como há uma culpa pela miséria, há também uma culpa pela posse de propriedades que foi se desenvolvendo à medida que a voz da miséria se tornou mais audível. No entanto, toda essa legislação social que o proletariado arrancou da burguesia e que até hoje é cruelmente insuficiente, é como um véu muito transparente jogado sobre a consciência pesada dos privilegiados. Os barulhentos testemunhos da injustiça social são abafados de modo a se poder desfrutar dos bens de consumo mais à vontade. Certo sentimento de culpa é inerente a todo privilégio, mesmo quando este é merecido. Um empregado de confiança sente isso em relação aos seus colegas quando seu chefe, que o aprecia, confia-lhe as responsabilidades mais importantes. Uma moça a quem se pede para cantar na igreja no Natal também se sente assim em relação a uma amiga que gostaria de ter sido convidada no seu lugar. Toda inveja e todo o ciúme dos outros desperta em nós uma consciência culpada. Da mesma maneira, no mundo em que todos devem trabalhar, quem não trabalha adquire um sentimento de culpa. Eu li sem vírgula, foi mal, gente. Eu vou repetir aqui, começar o parágrafo de novo aqui. Da mesma maneira, no mundo em que todos nós devem trabalhar, quem não trabalha adquire um sentimento de culpa. Porém, tenta escondê-lo como puder, fazendo-se agradável a todos. O mesmo mecanismo ocorre com as pessoas que ganham muito dinheiro ou ganham muito facilmente e que se absolvem fazendo generosas doações às igrejas, às obras sociais ou financiando bolsas de estudo. Encontramos também o vivo sentimento de culpa em mulheres que são mimadas pelo marido e vice-versa. Assim, o que separa os homens não é apenas a diferença de suas condições, nem apenas a inveja que esta faz surgir nos menos privilegiados. É também o fato de que essa diferença desperta nos mais privilegiados uma consciência pesada que deturpa o seu prazer. Por um curioso paradoxo, o empregado que merece plenamente a promoção que recebeu, mas que não a solicitou, fica mais embaraçado perante seus colegas do que outro que, sem escrúpulos, sabiamente manobrou tudo para chegar lá, por meios mais ou menos duvidosos. Talvez você esteja pensando que eu tenha me contraditado, que esteja confessando existir pessoas sem escrúpulos, sem culpa. Eu emprego essa expressão como todo mundo, mas é apenas um modo de falar. Não pense que aquele oportunista esteja, na verdade, isento de culpa. Então eu termino aqui a página 48 e no próximo vídeo a gente termina o quarto tópico, beleza? Então, até a próxima, beleza? Tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu, até a próxima.